Mas agora nós vamos falar sobre um caso que repercutiu bastante nesse meio de semana no interior do estado. Em Magalhães de Almeida, a Polícia Civil do Maranhão abriu uma investigação para apurar o caso de 4 pescadores que sofreram ameaças por um fazendeiro no povoado Lagoa do Sapo. Vamos saber os detalhes com o repórter Júnior Pereira. O momento é de desespero, as cenas de aflição. O caso aconteceu no município de Magalhães de Almeida, que fica a 434 quilômetros de São Luís. 4 homens que pescavam em uma área no povoado Lagoa do Sapo ficaram sob a mira de uma espingarda apontada por um fazendeiro da região. Nas imagens registradas, ele acusa os pescadores de invadirem as suas terras e alega que as vítimas pescavam sem autorização. Até o momento, o fazendeiro que ameaçou os pescadores foi identificado apenas como Márcio. Ele, inclusive, deve responder criminalmente, segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB. O órgão também ressalta que mais de 70% do território maranhense não possui certificação. Um dos pescadores ameaçados já é idoso de 74 anos e atualmente faz tratamento contra um câncer. Ele, assim como as demais vítimas, são de uma comunidade vizinha à propriedade e relatam que pescam na região com frequência. Os pescadores já registraram um boletim de ocorrência e aguardam uma posição da Justiça. Lamentável tudo isso que aconteceu no município de Magalhães de Almeida. Os 4 pescadores são residentes do município de Araioses e tinham o costume, né, de ir para essa região conhecida como Lagoa do Sapo para pescar, né? Ou seja, eles já eram frequentadores da região. Mas a gente vai conversar tratar um pouco mais sobre este assunto agora numa entrevista que nós teremos dentro do programa. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Eric Moraes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Eric, boa tarde, seja bem-vindo ao Linha de Frente. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, João, a honra toda minha. Que legal estar aqui no Linha de Frente. Certo. Eric, primeira coisa, o fato aconteceu na terça-feira. E na quarta-feira, assim que eles fizeram a denúncia, foi que a OAB tomou conhecimento ou chegou antes a informação? Como é que foi? João, a gente teve a informação há 2 dias atrás desse caso muito grave e a OAB prontamente já postou à família o suporte jurídico para que tanto no âmbito criminal, o qual eles venham lutar pela condenação pelos crimes cometidos pelo suposto autor, assim como também na justiça civil para que eles venham a ter uma indenização, já visto que a honra deles foi praticamente destruída com aqueles atos. Ali, nitidamente, a gente já percebe um total despreparo por parte do senhor que se diz proprietário da área, né, pelo fato dele está portando uma arma, apontando, ameaçando, usando palavras, inclusive, de baixo calão contra as vítimas e depois ainda diz que está amparado pela lei no próprio vídeo. O que vocês ouviram das vítimas já a respeito desse episódio? João Carvalho, a OAB, ela imediatamente foi o primeiro órgão a entrar em contato com as vítimas. Com elas, a gente teve várias informações. A principal, que aquela propriedade, se ela é privada ou não, ela não está cercada, não existe qualquer tipo de sinalização que ali seja um local privado e aquilo que você abordou. Historicamente, culturalmente, a gente está falando, gente, de Araioses, Magalhães de Almeida, ali é o Baixo Parnaíba, região de lagos, lagoas. Muitas pessoas se utilizam dos recursos naturais para a sua própria subsistência. Então, a informação que a gente bateu com a família é que, e também com várias outras pessoas, vários outros pescadores também entraram em contato com a gente, não existe qualquer tipo de aparência de ser uma propriedade privada e existia ali uma cultura de fazer a pesca naquele local. A gente vê ali as pessoas sendo ameaçadas, né?
tendo o risco da morte, o risco da vida, sendo constrangidas, coagidas o tempo todo sobre uma arma de fogo, a ameaça de disparos. A gente tem também tudo muito forte ali. Um pai sendo chamado para observar a possível morte do filho. Então a gente precisa, antes de tudo, que todos esses locais onde existam conflitos, que exista uma busca ativa do Estado. Para você ter uma ideia, João, a família, logo após o fato, foi procurar a Justiça, ou seja, a Polícia Judiciária, para registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência não conseguiu ser registrado, mandaram a família retornar somente na segunda-feira, quando a gente tem um estado de flagrância. Uma pessoa que está ali colocando em risco a minha vida, a sua vida e de qualquer cidadão, haja vista que ele, ao arrepio da lei, faz aqueles atos que não têm sobreguarda em nada no ordenamento jurídico. É interessante que o autor do crime, nós podemos já caracterizar dessa forma, como crime, ele constituiu uma prova contra ele, porque foi gravado o vídeo por uma pessoa que possivelmente estava acompanhando ele. Esta pessoa também pode responder criminalmente junto com ele? Sem sombra de dúvida, João. Todos esses fatos criminosos, eles vão ser investigados pela Polícia Civil, muito provavelmente, como você falou, serão indiciados ao Ministério Público. O vídeo não deixa dúvidas sobre o cometimento de ilícitos. E, João, esse vídeo, essas atitudes, né, quando a pessoa ali, de maneira completamente inconsequente, né, ela tenta impor a sua força, impor a sua vontade, não existe nada dentro daquele vídeo que esteja sobreguardado, seja pela Constituição Federal, seja pelo Código Civil, e principalmente ele fere o Código do Idoso, ele fere o Código Civil, ele fere a Constituição, ele fere o Código Penal, e a gente espera que ele seja atuado, não só como você fez questão de destacar, a pessoa ali do vídeo, ela também é cúmplice de todos aqueles atos, haja vista que ele deveria prestar socorro e evitar que aquela cena ocorresse. Esse é apenas um recorte do que a gente vê dentro do Estado do Maranhão, dentro do Brasil. Como é que tem sido os números neste ano de 2023 em relação a episódios como esse, que são caracterizados como conflitos do campo? João, os números, eles são aterrorizantes no Maranhão. A gente vive uma guerra ecológica, o qual a gente percebe madeireiros, grandes empresários, grandes investimentos, agronegócio, atacando aquilo que é a nossa maior riqueza, que são os nossos recursos naturais, são o nosso bioma, é o bioma do Cerrado, é o bioma amazônico, e a gente tem o Maranhão, infelizmente, disputando junto com o Pará, sempre nesses 2 últimos anos, a liderança de conflitos agrários. Para você ter uma ideia, João, esse ano a gente já tem registrado mais de 240 conflitos nos campos maranhenses. Esse é um recorte muito interessante e a Comissão de Direitos Humanos faz um pedido muito especial às autoridades. A imediata implementação da patrulha Negros Cosme. Seria um aparelho da polícia formado por policiais militares e civis, mas com especialização em conflitos agrários, ou seja, policiais que já conhecem o histórico, que sabem quem são as partes envolvidas e vão poder saber mediar essas situações. Lembrando que recente agora a Comissão Pastoral da Terra lançou dados que ainda não estão totalmente fechados, mas referentes a 2022, mostrando os números justamente do ano passado sobre conflitos agrários. 2023 já em alguns pontos, ainda não fechou 2023, mas os números já são maiores que 2022 em alguns casos. Eric, queria também que tu falasse para a gente em relação, tu tocaste na resposta anterior a essa última, vários desrespeitos que aconteceram. E aí a gente precisa, lógico, falar um pouco mais aqui sobre a questão humana. Havia ali um senhor, um idoso, que também tem problemas de saúde, faz tratamento. De que forma isso pode ser até mesmo agravado nesse caso para esse cidadão que cometeu esse ato? Sem sombra de dúvidas, a gente tem aí as atenuantes, as agravantes, principalmente em relação ao Código que protege o direito dos idosos, mas a questão humana é a questão que mais se reflete quando a gente trata de conflitos agrários. A gente percebe um total abandono das autoridades,
Ou seja, a gente tem uma resposta da família que só na segunda-feira a polícia começaria a investigar o caso, que só na segunda-feira a gente ia ter a chegada de órgãos de autoridade, Secretaria de Direitos Humanos e também do Ministério Público. É muito importante que o estado de flagrância, principalmente, que as autoridades façam buscas ativas. A gente já sabe, historicamente, aonde existem conflitos agrários no Maranhão. O Maranhão é um estado que não existe certificação dos imóveis. É muito raro que aconteça aqui um território que esteja certificado, seja de população ribeirinha, dos quilombolas, dos indígenas, dos pescadores. Então é muito necessário que esse tipo de situação não seja naturalizado. É muito importante o empenho, ali está uma vida. E assim, é muito importante também a gente ressaltar que é esse tipo de população, as comunidades tradicionais que fazem a salvaguarda de toda a nossa riqueza. Ou seja, o Maranhão, ele precisa que o campo, que essas pessoas plantem para que a cidade coma, para que a gente venha a ter um desenvolvimento saudável. Então, a intervenção do Estado do Maranhão deve ser eficiente, a gente não aguenta mais as autoridades somente com o discurso. É muito importante que a gente pegue o direito material e transforme ele em forma, no direito formal, para que a gente tenha todas as leis, todos os códigos, todos os dispositivos colocados em prática, haja vista que essa situação ela não pode se repetir. Eric, queria te agradecer pela presença aqui, conversar conosco aqui no Linha de Frente, tratar sobre um assunto que é tão delicado. Muito obrigado. João, muito obrigado. Agradeço a TV Maranhense, ao Linha de Frente, dizer que a Comissão de Direitos Humanos ela está sempre à disposição a qualquer violação humanitária. Você pode procurar a sede da OAB, pode procurar as nossas sedes, as nossas subseções e principalmente as nossas redes sociais. Denuncie todos esses tipos de informação. É preciso trazer um pouco mais de humanidade e isso tem que acontecer principalmente pelo Poder Judiciário. Ok.